Olá, meu nome é Érica, eu trabalho na Clínica Convívio. Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito importante que é o cobreiro, que é como vocês conhecem. O cobreiro, conhecido como herpes zoster, é uma doença provocada por um vírus e ele vem por causa de uma reativação do vírus da catapora. Então quer dizer que a pessoa ela precisa ter tido catapora para daí ter o herpes zoster. Normalmente o herpes zoster ele acontece depois de uma certa idade, geralmente é mais comum nos idosos e em pessoas que têm alguma depressão da imunidade. Quais são os sintomas? Os sintomas eles surgem normalmente com uma queimação no local, uma dor mais intensa, e aí depois de um certo tempo aparecem umas bolinhas como se fossem bolinhas de água, mas sempre seguindo o mesmo lado do corpo, que é o que a gente chama de dermato. Quando a pessoa ela tem o herpes zoster, ela deve procurar o atendimento mais breve possível para que a gente comece a medicação. Por quê? Porque abrevia, diminui o tempo dos sintomas e também diminui a complicação, que é muito difícil para quem tem essa complicação, que é uma dor depois do herpes zoster. E essa dor pode durar alguns meses e diminui bastante a qualidade de vida da pessoa. Então, sempre que tiver uma sensação de dor, formigamento e perceber que está começando a aparecer as bolinhas, já procura de imediato o atendimento médico para que seja iniciada a medicação o mais rápido possível. Hoje temos a prevenção do herpes zoster, que é através da vacina, que é aplicada nas pessoas acima de 50 anos de idade. Então, se você tiver qualquer um desses sintomas que eu falei para você, procure um atendimento médico e aqui na Convívio a gente está disponível para poder te atender. Oi, doutora. Esse tema hoje que a Clínica Convívio, nos convidou a falar, porque hoje a gente vê que é uma doença antiga, mas que ela voltou. O que você acha que está causando esses sintomas novamente nas pessoas? Elizabeth, eu acho assim que de repente, porque o diagnóstico está ficando assim, talvez mais preciso, ou talvez as pessoas tenham procurado mais as unidades de saúde para serem atendidas, Porque como a doença ela é conhecida popularmente como cobreiro, então sim, muitas vezes as pessoas, antigamente, elas costumavam cuidar disso em casa, E talvez hoje elas tenham procurado mais o atendimento médico, E aí talvez o diagnóstico ele tenha ficado assim, mais comum, por causa disso. Mas a doença, assim, lembrando que para ter herpes zoster tem que ter tido catapora, Então muita gente fala assim, mas eu não tive catapora, como que eu posso ter tido herpes zoster? Mas de repente a pessoa ela teve catapora numa forma que a gente fala mais subclínica, com poucas lesões, aí a pessoa não percebeu que teve catapora, e aí mais tarde, normalmente assim, e tem as pessoas mais velhas, mais a gente vê, gente mais nova também, Acontece nas pessoas aí mais jovens, mas assim, normalmente são pessoas, porque a pessoa mais velha, a imunidade dela já não vai ficando tão boa mais. Então, assim, aí a pessoa acaba tendo essa reativação que a gente fala, porque o vírus, quando ele entra, ele fica adormecido. Então, assim, quando ele é reativado, ele volta e provoca essas lesões na pele, que aí a gente fala que segue sempre o mesmo lado do corpo, E aí ela pode dar no rosto, cabeça, no corpo, e seguindo essa via nervosa, que é de onde ele volta, para poder provocar as lesões. Então, assim, ficou o alerta, porque é uma doença que ela pode debilitar a pessoa, porque ela pode deixar uma dor que é intensa, Então, assim, se a pessoa percebe que ela já está tendo essa doença, ela já procura o atendimento, então aí a gente entra com a medicação certa no início, que é o mais indicado, para evitar que ela tenha essa dor pós, o quadro resolvido, que a gente chama de neuralgia, pós-herpes. Tá. E você falou também que hoje já tem a vacina, acima de 50 anos. Essa vacina ela é fornecida pelo SUS? Ainda não. Ainda não. Ela é uma vacina fornecida ainda pela rede privada e a gente orienta, que os pacientes possam vacinar, a partir de 50 anos, que é quando aumenta essa probabilidade
da pessoa ter o herpes zoster, né? Por causa da questão da imunidade, né? Não que só pessoas acima de 50 anos, né? Pessoas mais novas também podem ter, né? Dependendo aí se ela tem alguma diminuição da imunidade por algum motivo, né? Então, assim, geralmente aí tem que procurar rede privada mesmo, né? Algumas farmácias, né? Ou locais, né? Que tenham a vacina para poder vacinar. Ótimo, muito obrigada, viu, doutora, por contribuir mais uma vez aqui com a gente, né? E seja sempre bem-vinda. Obrigada.